texto, objeto de nossa reflexão de hoje, é o Evangelho de Mateus 13, 1 a 9. Trata-se da parábola do semeador, uma rara beleza literária contada por Jesus, depois retransmitida primeiramente pela comunidade de Marcos e retransmitida depois pelas comunidades de Mateus e Lucas. Há de se considerar que também há um terceiro evangelho que não foi considerado inspirado, o Evangelho de Tomé, que também conta esta parábola, a parábola do semeador. É importante considerá-lo porque se tratam de três contextos diferenciados que nos ajudam a compreender esse ensinamento de Jesus. Hoje vou me ater à parábola contada por Mateus e à parábola contada por Tomé e tentar atualizá-la. Pois bem, parábola do semeador. O que significa isto? Primeiro, é Jesus contando, fazendo uma comparação, daí o termo parábola. Parábola é uma comparação. Vem do termo hebraico dito machal, que foi traduzido para o grego parabolé. Daí que nós usamos a palavra parábola. Então, nesta parábola, nesta comparação, a semente lançada por Jesus, ela cai à beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos e, por fim, em uma terra boa. Lembre-se, são três elementos mais um. Esse recurso literário da literatura judaica é para dizer o mais importante é o último, a terra boa. Já entendido então que parábola é uma comparação, há de se entender também da alegoria. O que é esta alegoria? A alegoria é a interpretação desse texto, isto é, a sua aplicação pela comunidade em diversos contextos. Esta é a nossa hipótese, daí que o Evangelho de Mateus faz a sua alegoria no seu contexto, Lucas dele, Marcos dele. E Tomé não faz, então isso tem um detalhe importante aí. A alegoria é como nós fazemos nos nossos carnavais, já desde os tempos dos romanos e chegando até hoje, aqueles modos alegóricos para falar de uma realidade através de um simbolismo. Isto é alegoria. Os santos padres também fizeram isso, não era problema nenhum no mundo cristão. Santo Agostinho, por exemplo, para interpretar a parábola do bom samaritano, ele vai dizer que o homem caído é Adão, que Jerusalém é o céu, que Jericó é a terra, os samaritanos são os sacerdotes da Igreja Católica, o hotel é a Igreja Católica, o hospedeiro o Papa, as duas moedas são o sacramento do batismo e da confirmação. Errado? Não. Faz parte do modo de compreender um texto ao longo de sua história. Então, continuando a nossa reflexão, nós vamos entender qual os dois modos possíveis para compreender essa parábola a partir de Mateus e a partir de Tomé. E depois trazer isso para o nosso dia de hoje, entendendo aquilo que eu disse antes. Alegoria é a fala da comunidade, parábola é a fala de Jesus. Pois bem, a comunidade de Mateus estava vivendo um momento muito difícil. Estávamos aí entre os anos 70, os romanos haviam destruído a cidade e feito uma devassa total entre os anos 67 e 70. A comunidade, muitas décadas depois da morte de Jesus, estava se perguntando, ele vai voltar? Ele não prometeu que viria? Havia na comunidade um desânimo total. A perseguição romana estava batendo as portas com muita violência. Os judeus já tinham separado e desligado dos cristãos. E lembre que a comunidade de Mateus era formada por judeus convertidos ao cristianismo. Aí, essa comunidade, lembrando das palavras de Jesus, tenta entender que é um chamado de Jesus para a comunidade voltar para si mesmo, fazer uma leitura interna e ganhar forças, né? Que a comunidade estava vivendo um momento de superficialidade muito grande, simbolizada pela semente que é lançada à beira do caminho, pelas perseguições políticas representadas pela terra pedregosa. E a comunidade estava se deixando ser seduzida pela riqueza e estruturas políticas e econômicas, né? Que é simbolizado pela semente lançada entre os espinhos. Mas na outra ponta da linha estavam os cristãos, terra boa, aquele que compreendia a proposta dita por Jesus e se mantinha firme, estava produzindo os bons frutos e não queria desanimar nunca. Conclusão, para Mateus,
A parábola do semeador de Jesus serve para incentivar a comunidade a se fortalecer na palavra de Deus, buscando um conforto espiritual. Pois bem, e a partir do Evangelho de Tomé, o que significa esta parábola? Você pode encontrar esta parábola no dito 9 do Evangelho de Tomé, sem alegoria. Como eu já havia dito, Tomé não fala de alegoria, ele não transporta o texto para uma outra realidade. Mas na verdade qual era a realidade do Evangelho de Tomé? Era uma realidade de que os cristãos do norte, ou os judeus do norte, estavam sendo explorados, isto é, eles estavam sendo tirados de suas terras boas da Galileia e eles teriam que passar pela Samaria, terra pedregosa, até chegar a um lugar de espinho, a capital, Jerusalém. Isto é, eles estavam perdendo suas terras porque os romanos, dominando a região, estavam transferindo as terras boas da norte de Israel para os cristãos. Então, muitos camponeses estavam sem rumo, à beira do caminho, buscando terra boa para plantar. E a denúncia é: tem terra boa para plantar. Nós perdemos isto aí, estas terras, e temos que lutar por elas. Conclusão, para a comunidade de Tomé, o Jesus histórico ensina que o camponês tem que resistir contra os falsos donos da terra. E faz uma denúncia muito grande. Mesmo que estejamos em tempos difíceis, tem terra que brota e tem semente que produz 100 por 1. Vamos retomar as nossas terras e vamos recuperá-las com a nossa luta, né? O semeador, então, aí é o sem terra à beira do caminho, caminhando em direção a Jerusalém. E os passarinhos são os romanos oportunistas que comem sem plantar e receberam de graça a terra fértil da Galileia. E os espinhos é a luta do camponês para sobreviver. E semear é seu grito de protesto, por não haver terra disponível para plantar. Terra que era um dom de Deus para todos. Pois bem, para terminar, quero também fazer 2 atualizações, considerando as 2 interpretações que fizemos. Então, primeiro, na linha social. Essa parábola, como Tomé, quer nos mostrar que a semente, que semear a semente em terra boa, é ser um cristão em movimento, estar a caminho certo, é acreditar na força transformadora da palavra, é não se deixar seduzir pelas riquezas, tampouco pelo poder. Os romanos impérios e suas forças opressoras continuam vivos no meio de nós. Os Neros, na sua loucura, continuam pondo fogo em Roma. E a gente nem se dá conta dessa realidade. Não há como apoiar governantes que não preocupam com a vida, com a justiça social, o bem-estar das pessoas, que não oferecem terra boa para plantar. Por fim, na dimensão pessoal, nós, como seres humanos, somos livres para lançar a semente ao vento, de modo que ele possa jogá-la, né, nos espinhos, na pedra ou na terra boa de nossas vidas. Ora, a nossa vida, por vezes, é espinho, ora pedra, ora terra boa. E talvez seja isso que Jesus também estava querendo dizer. Ele estava falando para mim, estava falando para você, de nossa vida, de nossa existência. Nós somos um misto de espinhos, de terra ruim e de terra boa. Precisamos nos cultivar sempre. Conforme os dias de nossas vidas, alguns dias a palavra morre sufocada, mas a dia que estamos abertos ao Espírito, a palavra cai e cresce e nasce. É quase um novo Pentecostes. E para que isso ocorra, é preciso que nós tenhamos sempre profundidade, como a palavra que pede profundidade, como a semente que pede profundidade para brotar. Agora, o que é ser profundo? Há 2 modos. O da inteligência, que explica tudo, e o da afetividade. Posso ser profundo no conhecimento e vazio no modo de ser com as pessoas, ser um ser superficial. Muitos de nós somos vazios, sem relações afetivas, e aí, meu caro, não há semente que brote. Quantas vezes somos pedra, hora quente, hora fria, dependendo da situação do dia. Pessoa pedra é uma pessoa desequilibrada, não sabe o que é ser sereno, não sabe o que é o calor do abraço, da acolhida. Na pedra nada brota. A pessoa pedra é como um espinho, um pouco de espinho que espetra o outro quando se encontra. Não dá como para ficar juntos. Nos tornamos insuportáveis,
né? A palavra de Deus bate no espinho de nosso ser e morre ferida, morre sem vida, né? É igual um porco-espinho, conhece? Eles soltam espinho por todo lado, não podem nem ficar junto porque um espinho vai espetar o outro. Pois bem, o grande segredo de viver é ser terra boa, de ser adubada sempre com acolhimento, com o tempero do sal, com o orvalho da noite que afaga a planta para um novo dia renascer e espalhar mais sementes, levados pelo vento que procura a terra boa e quando a encontra, frutifica. Que sejamos humus da terra para colher a semente da belíssima parábola da vida. Assim seja. Amém.